Vamos para a palavra do Senhor. Coloca a mão no seu coração agora. Faz silêncio total agora. Você vai orar se abençoando. Você vai orar a oração do filho metido, daquele que sabe que é amado. Você vai falar: Senhor, essa palavra hoje é só por minha causa. E eu vou sair daqui totalmente tocado, transformado, instruído, abençoado por essa palavra. Quero ouvir você orando. Comece a orar agora. Abençoe a si mesmo. Declara a bênção do Senhor sobre a sua vida através da palavra dele hoje. Sim, Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, cremos, clamamos, pedimos. Libera unção, libera revelação. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Nos dá plena revelação do assombroso, espantoso, extraordinário amor do Pai. Enche o nosso coração desse amor hoje, em nome de Jesus, aleluia. Repete após mim, fala assim: nessa noite, eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus e desfrutar ainda mais do amor do Pai por mim, em nome de Jesus, aleluia. Presta atenção agora. Esquece tudo e todos, desconecta do celular, olha para mim agora, porque essa palavra pode mudar a sua história. Pastor, já ouvi falar do amor de Deus demais, sou crente há muitos anos, quantas ministrações eu já não ouvi a respeito do amor de Deus. Aleluia, bom para você, vai ouvir mais uma, e vai ser mais abençoada ainda. E sabe quantas eu acho ainda que você precisa ouvir? Mais 1 milhão de vezes. Quantos dias você vai viver ainda até que você parta? Não sei, mas eu acho que você deveria ouvir isso todos os dias. Você é um filho muito amado pelo Senhor. Irmãos, por que você acha que você precisa ouvir isso? Por quê? Que você precisa ser lembrado que é amado por Deus. Porque a Bíblia diz que o diabo tem muitos nomes. Muitos nomes. Ele é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. É o gafanhoto, é o migrador, é o potestade, principado. O mal se manifesta de muitas formas. Mas quando a Bíblia vai dar um nome para ele, ela classifica e dá um nome claro. Em hebraico, Hassatã. Hassatã. A tradução literal para o português é Satanás. Que significa o quê? Hassatã em hebraico, o acusador. Então, quando tem uma audiência, por exemplo, que vai ter ali quem está acusando o réu e quem está defendendo, quem está ali na posição de acusador é chamado de Hassatã. Ele está aqui, ele é o acusador, ele vai acusar o réu, vai falar qual é o crime que ele cometeu, vai pedir a sentença, é assim. Então o nome para o hebreu é comum, porque é assim que é mesmo. Numa audiência tem lá a figura do Hassatã. Só que eu não gostaria de ser conhecido dessa forma. Se você tem feito isso, condenado os outros, acusado, se for por profissão, aleluia. Mas eu não gostaria de ser conhecido assim. O fato é, qual que é a definição? Satanás, o acusador. E a Bíblia diz que ele te acusa de dia e de noite. Como um leão que ruge ao derredor, cirando em volta, rugindo para abater, para pegar você fragilizado e abocanhar. E como ele ganha vantagem na sua vida? Presta atenção, olha aqui para mim, irmãos. Muita conversa, principalmente a galera mais nova que eu. Presta atenção. Principal porta de entrada, principal porta é a condenação, a acusação. Principal vantagem que o diabo ganha na vida do crente é acusá-lo. Mas ele precisa ser criativo? Você acha que o diabo tem que ficar imaginando coisas para te acusar? Eu acho que eu vou acusar ele de ter feito tal coisa. E ele vai lá e cria um motivo? Precisa não, a gente dá os motivos para ele, é verdade ou não é? A gente é bom para preencher a listinha. Você vai lá e peca, você erra. E quando você faz isso, ele vai lá, pega os seus erros e te acusa.
Mas qual que é o principal efeito que isso pode produzir na sua vida? Olha aqui para mim, irmãos. Aleluia. Popotizei eles, como dizia o Didi Mocó. Isso agora já é para os mais velhos, dos trapalhões, Jesus poderoso. Os mais novos nem sabem o que eu estou falando. Quem lembra dos trapalhões? Tá velho, aleluia. Agora presta atenção, qual é o efeito da acusação, da condenação? É levar você a duvidar que é amado por Deus. A duvidar, será que vai chegar até aí o amor de Deus? Ou agora eu fui longe demais? Ou ter feito isso vai fazer com que agora Deus me abandone, não me abençoe, não me sustente, não me supra, não me guarde, não me proteja? Você sabe, meu irmão está aqui, não quero ficar expondo, mas ele tinha um benefício, o irmão dele era grande, olha o meu tamanho. E meu irmão era menor que eu, claro, até porque é 4 anos mais novo, e também eu sou mais alto. Mas quando ele era bem menor, e eu já era mais alto, teve um dia, ele estava lá no prédio que a gente morava, minha mãe foi trabalhar, e eu estava olhando da janela, ele brincando lá embaixo, andando de patins. E a gente morava num prédio de 4 andares sem elevador. Sabe esses prédios, 4 andares sem elevador? Morava no 4º andar. Pobre até mandar parar, Jesus poderoso. Foi uma época que nós sofremos, que era um lugar ruim para encardir. Cercado de favela, Jesus poderoso. Lá em São Paulo. O que aconteceu? Eu estou lá de cima olhando, ele andando de patins lá embaixo. Aí tinha um outro menino, ele foi lá e esbarrou no menino, ou o menino esbarrou nele. Aí eles já se juraram, na próxima não vai ficar assim não. Deram mais uma volta, esbarrou de novo. Na hora que esbarrou de novo, um já deu um pá, já soltou um soco, eu nem lembro quem que deu a primeira, eu sei que os dois se jogaram no chão para tirar o patins, para eles dar conta de brigar, porque brigar de patins eles vão ficar caindo. Foi assim um milésimo de segundo, eu olhando aquela cena meio petrificado, assim, paralisado. Eu falei, não acredito. Eles vão brigar? Aí eu lembrei, mas um deles é meu irmão. E de repente o outro menino arranca o patins primeiro e pega esse patins e rumo no meu irmão. Eu sei que eu desci esses 4 andares de escada dando um salto assim. Eu pulei de um, eu já pulei para o outro lado. Milésimos de segundo eu estava lá embaixo. Só que é o meu tamanho. Eu era o outro menino desse tamanho. Eu não vi nada, já fiquei cego. Por quê? Porque é meu irmão. Você está louco que você vai bater no meu irmão? Não quer saber quem está certo. Fiquei cego, vou proteger, é meu irmão. Só que você sabe, existem situações onde você força a amizade. Imagine o caso, estou dando só um exemplo, que meu irmão então ele começa a sair provocando os outros na rua de propósito. Por quê? Você não sabe o tamanho do meu irmão vai chegar aqui e vai arrebentar você. Em algum momento, pode ser que eu conclua o quê? Eu vou deixar ele levar uma taca, só para ele parar de arrumar briga para mim. E ele não sabe qual vai ser esse momento. Então pode ser que em algum momento ele seja surpreendido. No meio de uma briga, ele fica sozinho na chapada, eu não apareço para guardá-lo, para livrá-lo. Vocês entenderam a ilustração? Qual que é o problema da acusação do diabo? É que está o tempo todo produzindo isso em você. Dessa vez agora já era. Agora você ficou sozinho. Agora Deus não vai pagar essa dívida para você. Deus não vai te livrar dessa confusão. Deus não vai resolver esse problema. Deus não vai entrar em cena. Não estudou. Está sozinho na chapada agora. Qual que é o problema disso? É que você está colocando então limites no amor de Deus. Ah, pastor, mas Deus não disciplina o filho que erra? Claro que disciplina. Tem muitas formas para Deus nos disciplinar. A Bíblia inclusive fala que naquele dia, onde cada um de nós vai comparecer diante dele e apresentar as nossas mãos com as obras que nós produzimos, aqueles que tiveram uma obra de ouro, prata e pedras preciosas, ou seja, uma obra toda que foi feita na dependência dele e para ele, preciosa sem ser pesada, não dependeu de você, porque você não consegue carregar algo tão precioso e produzir isso sozinho. Foi o Senhor que fez através de você.
na hora que você apresentar isso diante dele, a Bíblia diz que você vai receber uma recompensa. Amém, irmãos? Quantos querem ser recompensados pelo Senhor naquele dia? Aleluia! Mas e o contrário? Aqueles que comparecerem diante dele, a obra dele for de madeira, palha e feno, ou seja, uma obra barata e pesada, feita na força do seu braço, sem depender de Deus. Aí, ao invés de recompensa, vai receber uma disciplina. Vai ser lançado num lugar de choro e ranger de dentes. Aí alguns concluem erradamente que é o inferno. Deus vai mandar para o inferno, perdeu a salvação, se lascou e já era, vai ser destruído. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Esse é o filho que poderia ter sido recompensado, mas agora vai passar uma disciplina. Dá vontade de chorar, irmão, imaginar um negócio desse. Você não fica com vontade, não? Pastor, e como que vai ser a disciplina? A Bíblia também não declara assim, com clareza, como que vai ser. Uma coisa é certa, ela vai produzir choro e ranger de dentes. Então quer dizer que é uma disciplina que para você que estiver chorando e rangendo de dentes, para você, alguém que está assistindo aí depois desse vídeo, porque aqui nenhum vai passar por isso, em nome de Jesus, amém? Para você não, então vou mudar. Para quem for passar por isso, porque você, não tem nenhum você aqui. Nenhum de nós vai passar por isso. Aqui só tem vencedor, que vai ser arrebatado, vai reinar com Cristo, vai ser recompensado, vai ouvir da boca dele, servo bom e fiel, aleluia! Até os que ficam conversando durante a pregação. Presta atenção. Esses então que passarem pela disciplina, vão chorar e ranger os dentes. Por quê? Porque para ele vai ser muito ruim a disciplina. Só que aí disciplina é diferente de um para o outro. Para um, ficar sem jogar videogame é o fim do mundo. O outro que nunca nem jogou videogame, falar para ele, agora vai ficar um mês sem jogar videogame. Não custou nada para ele isso. Aí esse daí, de repente, ele vai ter que ficar sem a mesada. Ou eu particularmente acho que para mim, assim, se fosse para eu correr o risco disso acontecer, que em nome de Jesus eu não vou passar por isso, mas para mim a disciplina que seria choro e ranger de dentes, é eu não reinar, e o Deus ainda colocou um corintiano para reinar sobre mim. Eu ia chorar e ranger o dente demais. Ia ser um negócio assim. Estou brincando, irmão, só para quebrar o gelo. Trato corintiano como se fosse gente normal. Aí, misericórdia. Volta para cá. Presta atenção. Quando você aceita a acusação do diabo, você vive então descartando o amor de Deus por você, colocando limite nesse amor. Aí vem o pastor e prega para você sobre o assombroso amor de Deus. Olha que título interessante. Por quê? Porque se você pegar, depois que o culto acabar, porque agora eu não te libero de fazer isso, se você pegar seu celular e entrar no Google aí para pesquisar o significado de assombroso, simples, aquilo que causa assombro, espanto, surpresa. Então, você vai ter um conceito de assombroso no aspecto de susto, né, de forma negativa, como por exemplo os discípulos no barco que viram Jesus vindo andando sobre as águas, a Bíblia diz que eles ficaram assombrados. Por quê? Porque eles estavam achando que era literalmente uma assombração. O Gasparzinho veio agora pelo mar. Fantasma. Como se todo dia você visse um fantasma. Eles começaram a ver fantasma. Ficaram assombrados. Mas a Bíblia está falando aqui de você ter medo do amor de Deus? Quando ela fala do assombroso amor de Deus? Não, irmão, está falando do quanto ele é surpreendente, ao ponto de que na hora que você se depara com ele, qual que é a sua expressão? De susto, de surpresa. Não acredito que é tão grande desse tanto, não acredito que é tão bom, que é tão ilimitado, tão extraordinário dessa forma, eu não acredito. Então essa cara de assustado não tem a ver com o pavor do fantasma, tem a ver com a surpresa. Uau, é muito melhor do que eu imaginava. Agora eu quero ver se você é bom para interagir com o pregador, e eu quero ver a sua cara de assombro, assim, de espanto. Faz a cara assim.
Meu Deus. Alguns entrou na brincadeira, outros é sem graça, hein? Pela madrugada. Ah, ser sem graça assim. Tá ficando velho, não brinca mais. Tem que ser as crianças do parquinho, irmão. Vamos brincar? Vamos brincar? Quem vai brincar junto? Quero ver sua cara de espanto agora. Aí fica conversando, nem sabe o que está acontecendo agora. Tem uns que tá boiando, tá olhando, mas o que o povo está fazendo careta? Olha aqui para mim. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. 1 João capítulo 4, versículo 7. Passa para mim próximo. Amados, olha como o texto começa, chamando eles de que jeito? Amados. Amados membros da Videira Buriti. Amados irmãos queridos que estão assistindo essa pregação agora. Amados visitantes que vieram nos visitar e hoje seu coração vai ser totalmente alcançado e constrangido pelo amor de Deus e vai decidir ficar aqui conosco permanentemente. Assim como eu um dia fui visitante e tomei essa decisão e estou aqui hoje, há 20 anos. Amados, mas tem um jeito bom de ser chamado melhor do que esse? Amado. Estava ali sentado, porque eu fico ali no canto enquanto vocês estão louvando aqui, até porque eu quase um prédio 3 andares aqui na frente, chama atenção demais, aí eu quero orar, os irmãos ficam me olhando, aí eu fico lá atrás, durante o louvor. Aí na hora que terminou, na hora da palavra, eu sentei, aí um irmão veio me abraçar, falando o que para mim? O Senhor é muito amado. Mas é bom ouvir isso, é muito bom ouvir isso. Você gosta de ser chamado de amado? Tem muitas coisas que você pode ser chamado, mas aqui a Bíblia está te chamando de como? Amado. Amado. Não está te chamando de sem noção, pecador, miserável. Não está te chamando de sem vergonha. Não está te chamando de sei lá o que, nem vou ficar imaginando adjetivos para você. O que importa é o que está chamando, não é o que não está. O que importa é que está te chamando do quê? Amados. Fala mais alto. Está te chamando do quê, irmãos? Amados. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, amado. Aleluia. Olha agora, o texto continua falando, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois já chamou de amado, aleluia. Solteiros solteiro falou para a irmã, amada. E já está achando alguma coisa a mais, sossega. Ou o contrário, né? A irmã falou amada, ele já está, meu Deus, ela falou que eu sou amado. Volta para cá. Hoje eu estou engraçadinho, né? Ô Senhor. Cheio de espírito demais, feliz, aleluia. Continua o texto dizendo, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha aqui para mim. Deus não tem amor. Deus é amor. Você entende a diferença disso? Se Deus tem amor, pode significar que Ele pode deixar de ter em algum momento. Se Deus tem amor por você, pode condicionar a você fazer coisas para que Ele continue te amando, ou passe a te amar. Mas aqui está definindo o que Ele é. Ele não tem, Ele é amor. É a natureza dele. Deus é amor. Quer dizer então que não vai mudar. Ele não vai deixar de ser amor baseado em algo que você tenha feito. É isso que Ele é. Aleluia. Você fica cheio do Espírito ao ouvir algo assim? Eu fico cheio do Espírito, cheio do Espírito. Aí o texto continua falando que nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Então presta atenção, Ele é o amor, mas Ele manifestou esse amor. Ele é o amor, mas Ele veio e se apresentou para cada um de nós como sendo o amor. Amém, irmãos? Como que Ele manifestou esse amor? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que nós tenhamos haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele
E nisto consiste o amor, 2 pontos. Então no que consiste o amor? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Que coisa poderosa, que coisa poderosa. Está aqui, Deus é o amor, e Ele manifestou esse amor, mandando Jesus por sua causa, por você. E quando você o recebe, desfruta disso, você entende, não tem a ver com o quanto eu o amo, tem a ver com o fato dele ter me amado primeiro. Amém, irmãos? Então presta atenção, próximo, a ênfase toda está no fato do amor dele por nós. Mas muitos vivem enfatizando, pregando, ouvindo pregações e dando ouvidos o tempo todo a todo tipo de ênfase que quer promover o seu amor por Ele. Inclusive as músicas que fazem mais sucesso são essas, sabia disso? Se você pegar, essa semana mesmo eu vi um vídeo disso, um ministro de louvor, até o povo do louvor aí falando disso, depois você vai meditar nisso, até para observar as letras que vocês escolhem para cantar aqui no culto. Um irmão, ministro de louvor, ele falou, eu fiz um levantamento, as 100 músicas mais ouvidas no Spotify. Eu peguei a letra de uma por uma, e aí ele falou, para minha surpresa, 82 falam do nosso amor por Ele. 82. Ele falou, tem 4 que não falam de nada, que eu não sei nem por que fez sucesso. É só uma melodia boa, um chicletinho que fica na sua cabeça, mas a letra não tem nada a ver com nada. E aí as outras 14 apenas falam do amor dele por nós. Então quando você pega uma música que está fazendo muito sucesso agora, qual que é aquela? Oh, Jesus poderoso. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, qual que é a letra? Por amor e com alegria, dono dos meus dias. Essa música está estourada, é uma benção. Eu sou cheio de espírito cantando ela. Tem problema você falar que ama a Deus, irmãos? Não, mas vamos ser honestos, a gente está fazendo isso mesmo? Está perdendo tudo, estou perdendo tudo por amor a Ele. Vamos ser honestos, está perdendo nada, alguns deu uma garoinha, ele já nem vem para o culto, está perdendo tudo, fala o que perdeu nos últimos anos, perdeu nada, uma vida de conveniência, se der eu vou, se der eu faço, não deu, ficou caro, já não vou. Então você vê, são músicas emotivas, tocam na alma, são bonitas. Eu mesmo canto, já pedi para cantar muitas vezes, não estou mandando parar de cantar não. Não tem problema você falar do tanto que você ama a Deus. Eu particularmente, eu fui chamado por Deus, muitos irmãos já ouviram eu cantar esse testemunho, mas eu vou contar de novo. Eu recebi o meu chamado para ser pastor, num dia, numa célula, no meio do louvor. Por quê? Porque eu preparei antes, coloquei a música para tocar, mas eu não tinha prestado atenção na letra. Só que eu sabia cantar ela de cor, eu já tinha decorado a letra. Preparei antes o louvor, imprimi a letra, como um bom líder, pegando tudo assim, redondinho, as folhas impressas para os irmãos. Na época a gente ainda gravava o CD. Gravei o CD para passar lá. Quem lembra da época que gravava CD? Ficou com medo de ser chamado de velho agora. Outro está tão velho que já nem lembra mais como diz. Resumindo, a letra da música era totalmente baseada em mim. Não era baseado nele. Porque eu falava assim, a quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Olha agora, eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar,
e o sacrifício sou eu. Vamos para o refrão. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Estou sem voz para gritar mais alto agora, porque agora tinha que aumentar o tom, não consigo. Abro mão da vida, abro mão dos prazeres, abro mão das minhas vontades, abro mão das riquezas. Oh, Jesus poderoso, ajuda o servo. O fato é que eu chorei bicas. E Deus falou, você não prestou atenção que você estava cantando. Falei, é verdade, não prestei mesmo não, estou arrependidíssimo agora. E aí o Senhor falou, pois é, mas eu tenho algo que eu gostaria que você fizesse. Foi o dia que Ele falou comigo audivelmente para eu ser pastor. Isso foi em 2008, olha que bênção. Estou aqui hoje, servindo, estou aqui hoje, há 10 anos de ministério. Olha que bênção, feliz, 11 anos na verdade já, como pastor. Ordenado, vou completar ano que vem agora, que foi ordenado em 2015. Então ano que vem, dia 16 de agosto, 10 anos de ordenação. Você já prepara a mensagem para você mandar falando, glória a Deus pela sua vida, pela sua disposição de abrir mão de tudo. Os irmãos entenderam a piada. Aleluia. Volta para cá. Então presta atenção. As músicas que falam do quanto Ele nos ama, faz menos sucesso. Por quê? Porque a maioria dos crentes não consegue acreditar nesse assombroso amor de Deus. Acredite, tem gente com 30 anos de igreja que ainda está o tempo todo reafirmando para Deus o quanto Ele ama Deus. Mas ele não consegue ainda receber e acreditar e desfrutar do quanto Deus o ama. Você está aqui hoje para desfrutar desse assombroso amor de Deus. Ele vai ganhar forma, ele vai crescer cada vez mais na sua vida. Aleluia! Quantos querem receber isso realmente? Vamos avançar. Só que tem uma vida, um estilo de vida para você. É a vida plena, cheia da plenitude de Deus. Passa para mim, próximo. Quando que você é cheio da plenitude? Você entende o que significa plenitude? Olha aqui para mim, irmãos. Para mim, conecta aqui, ó. O que é plenitude? Define plenitude. Completo, absoluto, não cabe mais nada, não está faltando nada, está realizado, finalizado, consumado, liquidado, está pago. Uma vida plena. Esse é o estilo de vida que Deus tem para você. A vida incompleta, a vida mal acabada, a vida cheia de coisa largada pelo meio do caminho, a vida cheia de dúvida, de angústia, de medo, de ansiedade, não é o tipo de vida que Deus sonhou para você. Deus tem para você uma vida plena, cheia dessa plenitude. E lá em Efésios, capítulo 3, versículo 17 a 19, diz o seguinte, presta atenção, olha aqui para mim, irmãos. Aqui Paulo está fazendo uma oração pela igreja. Um pouco antes do versículo 14, ele fala, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome, toda a família de Deus, para quê? E aí ele vai chegar nessa parte. E assim, para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Olha aqui, ele não falou para Cristo habitar na sua mente, para que você consiga entender plenamente a Bíblia, decorar, ser alguém sabido espiritualmente. Não, o alvo é que ele habite no seu coração. No seu coração. É diferente, é outro tipo de experiência. Quem está focado em colocar Cristo para habitar na mente apenas, no raciocínio lógico, na razão, vai ter um estilo de vida. Mas aqueles cujo qual Cristo habita no coração, esses sabem o quanto são amados por Ele. Aqueles que Cristo habita só na mente, no raciocínio lógico, esses é o que fica o tempo todo colocando limites no amor de Deus. Mas eu quero declarar, você é aquele que desfruta do amor ilimitado, infinito, para ter essa vida plena no Senhor. Posso ouvir um amém bem alto? Aleluia. E aí continua, como que você vive isso? Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em
amor. Irmãos, eu gosto de ir pregando e ensinando, presta atenção. Arraigado significa que as suas raízes estão profundas, as suas raízes estão nele. Alicerçado significa que você foi construído com ele sendo a sua fundação. O alicerce é o que te sustenta. Olha como Paulo diz que é o seu estilo de vida. As suas raízes, o seu alicerce, não é obediência, não é o cumprimento de regras, não é fazer coisas, não é alcançar objetivos, não é bater metas. As suas raízes, o seu alicerce é exclusivamente em amor. Isso muda tudo. Porque quando você acha que para então você desfrutar das promessas de Deus, você tem um conjunto de exigências que você tem que cumprir, essas exigências se tornam seu alicerce. As suas raízes estão fundamentadas nela. Ou seja, cumpriu as exigências, aí você pode orar pedindo alguma coisa para Deus. Não cumpriu, nem aventure-se a chegar perto dele. E os pastores que ensinam isso, inclusive, a pautar a vida, enraizar e alicerçar, em cumprir exigências da lei, esses são os mesmos que proíbem de ceiar aqueles que não se julgam dignos de ceiar. Mas quem, pela sua própria força, seria digno de coisa alguma diante de Deus? Por isso que Cristo, quando foi estabelecer a ceia, para mim e para você como padrão, a Bíblia diz que pegando o pão, partindo e erguendo para o alto, junto com o cálice, o que ele disse? Fazer isso em memória de quem, irmãos? De mim, de Cristo. Vocês vão olhar e lembrar de mim, porque se você lembrar de você, ai de você se tomar ceia lembrando de você. Aí o anjo vai vir bater na sua mão. Capaz que você vai cair duro para trás, vai empirolitar, vai virar presunto, vai cair morto. É isso que alguns pastores pregam. É isso mesmo. Está doente, está enfermo? Tem uma brecha. Eu lembro um dia que o irmão, a gente estava de servo no culto lá no Bueno, e aí choveu, nessa época do ano, inclusive, perto do final do ano, às vezes cai umas pancadas de chuva muito forte. E aí ele estacionou o carro na T3 ali, depois da T7, e ele estacionou ali, né, no lado oposto da igreja, ali tem umas árvores muito antigas, que eles foram construindo em volta ali, a calçada, a rua e tal, mas ai de quem mexer nelas, patrimônio tombado da humanidade. Qual que foi o fato? O abençoadinho estacionou o carro embaixo da árvore, e aí o galho caiu, rebentou com o carro dele. Aí ele vem, eu estou lá de servo, esperando todo mundo sair para fechar o prédio. Ele vem chorando: pastor, ora por mim. Falei: o que aconteceu? O galho caiu em cima do meu carro, quebrou tudo, deve ter dado perda total, mas eu não tenho seguro, perdi tudo, pastor. Porque não foi um galinho, foi assim, um galhão. Aí, sabe qual que foi o curioso da oração que ele pediu? Ele não pediu para orar pedindo um outro carro para Deus. Ele falou: ora por mim para Deus me dar outro carro. Ele não falou isso para mim. Ele não virou para mim e falou: ora por mim para Deus abrir as portas para eu conseguir pagar o conserto, ou torrar esse carro, sei lá onde, comprar um novo. Ele não pediu isso. Sabe o que ele pediu? Eu quero consertar diante de Deus, porque Deus pesou a mão hoje sobre mim. Eu falei: Deus pesou a mão e você está achando que só arrebentaria o carro? Não, santo. Se Deus pesou a mão, quer nem ficar perto de você. Vai passar para mim, alguma coisa vai pegar em mim, porque a mãozada de Deus, só o vento, para quem está perto já joga longe. Eu falei: Deus pesou a mão. Falou: eu dei brecha, eu fiz tal coisa. Não vou entrar no detalhe. Resumindo, olha a consciência. Quem que destruiu o carro dele? Foi Deus. Você entendeu qual que é o pensamento por trás? Deus destruiu meu carro, porque eu fiz algo errado. Alguém assim se sente assombrosamente amado por Deus? Não, ele acha que Deus odeia ele. Deus me odeia, que ele foi lá e colocou uma doença em mim. Ele foi lá e ele
fez eu perder tudo. Minha família acabou porque Deus me odeia. Por que Deus me odeia? Porque eu não cumpri as exigências. Estava conversando com um irmão esses dias para trás, agora, essa semana mesmo, um jovenzinho que fez Enem. Quantos fizeram a prova do Enem aqui, só para eu saber? Poucos. A maioria já deve ter feito antes ou não está no prazo de fazer ainda. Eu sei que ele foi fazer. Uma expectativa enorme para conseguir bem nessa prova, para poder ter nota para passar na faculdade pública. Qual que foi o fato? Enrolou, estudou nada. Chegou lá, fez a primeira fase e depois, no outro dia, encontrou comigo, perguntei se ele estava bem. Sabe aquelas coisas aí, irmão? Bom? Tô não, pastor. O que foi? Perdi a chance da minha vida. A vida acabou. Falei, é mesmo? O que aconteceu? Não estudei. Chegou lá, deu um branco. Tenho certeza. Ele falou desse jeito. Tenho certeza. Deus não me ajudou em nada. Porque se Deus me ajudasse, eu teria lembrado. Eu esqueci tudo, pastor. Eu falei, Deus não foi lá fazer a prova com você? O que será que ele estava fazendo no dia? Falei, Deus perdeu a prova, capaz que ele ficou no portão para fora. Fecharam o portão. Você já viu aqueles memes do portão fechando? O povo chega, fechou. Desse agora teve um gordinho que chegou, o povo chutou ele para dentro. Que ele se jogou no chão, mas não deu conta de rolar para o portão e o povo empurrou ele. Oh, Jesus poderoso, ajuda os gordinhos. Quero te falar que eu estou incluído nessa categoria. Se eu me jogar no chão, vou precisar de alguém me ajudar a rolar. Resumindo, olha a cabeça do indivíduo. Deus não foi lá me ajudar, porque eu não fiz a minha parte. Alguém assim, ele está em dúvida se ele vai poder jantar hoje. Será que Deus vai deixar eu jantar? Porque eu não fiz minha parte, eu acho que hoje eu vou ter que dormir com fome. Será que eu vou continuar vivendo? Porque eu não fiz minha parte. Acho que Deus vai me remover desse mapa da terra. Vai me riscar do mapa. Presta atenção, você é amado, porque Deus é amor. Você entendeu isso? Podia estar gritando, não, se meu médico ver essa gravação depois, Jesus poderoso. Porque ele briga comigo, ele falou 90 dias para você dar um grito. Oh, Jesus poderoso. Já cantei, já gritei, mas estou bem. Volta para cá. Paulo está falando o que para você? Paulo está dizendo, próximo aí, para que Cristo habite no vosso coração, ou seja, que Cristo se sinta em casa, confortável dentro de você. Os irmãos do louvor já podem subir. Agora você precisa entender algo, irmãos, tem uma diferença muito grande, olha para mim, uma diferença muito grande, próximo, entre conhecer e entender. Porque conhecer, porque nesse texto, perdão, né, eu acabei não terminando de ler, volta 2, lá em Efésios. Alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer, fala comigo, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, fala comigo, entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então qual que é o segredo para viver essa vida plena? Conhecer algo que excede o entendimento. Uai, pastor, aí está difícil aí. Como que eu vou conhecer algo que excede o entendimento? Muito simples, você tem que compreender isso, passa 2 para frente. A diferença das palavras. Conhecer tem um significado no grego, a palavra que foi usada aqui é gnosko, que significa intimidade amorosa. Quando o marido, por exemplo, vai sair em lua de mel com a esposa, ali ele vai conhecer a esposa. Deu para entender? Uma relação íntima, que não tem a ver só com relação sexual. É uma relação íntima, por quê? Porque agora os dois vão dividir a vida, vão conhecer um ao outro numa outra medida agora, vão morar junto, vão dividir todas as coisas ao longo da história, vão construir a vida junto. Então esse conhecer fala de intimidade. Os irmãos estão comigo? Agora o entendimento, a palavra usada aqui é gnosis. Gnosis, que significa um conhecimento religioso.
intelectual, mental. Então presta atenção, porque o que Paulo quis dizer? O alvo para que você tenha uma vida plena diante de Deus é você desfrutar de plena intimidade com Ele. Mas se você ficar gastando a sua vida tentando entender com a sua mente, você não vai desfrutar dessa vida plena. Só que quantos não estão gastando a vida com isso? Tentando o tempo todo explicar o inexplicável. Tentando entender aquilo que excede o entendimento. Porque não encaixa, irmãos. Não encaixa no intelecto humano uma explicação dessa. Não tem jeito de explicar como que Deus mandou o Filho santo, puro, irrepreensível para morrer por pecadores. Como que explica um negócio desse? Porque você sabe, presta atenção, para você tentar minimamente entender a dimensão do amor de Deus por você, você tem que conseguir atribuir justiça à vítima que foi sacrificada. Porque se pega um ladrão, assassino, estuprador, mau caráter, terrorista, fez atrocidades e sacrifica esse cidadão para manter você vivo, que é gente boa, pagador de impostos, certinho, bonitinho, cheirosinho, penteadinho, que ninguém nem imagina nada de errado que você tenha feito na vida, ainda que você sabe que você não é perfeito, que em algum momento de bobeira na vida você cometeu algum pecado, mas honestamente você se sente melhor do que esse cidadão terrorista, assassino, terrível. Verdade ou não é, irmãos? Então presta atenção, sacrificar aquele que não valia nada em favor de você não é prova de coisa nenhuma. Só que a proposta do diabo foi essa, quando usou Pilatos para propor o quê? Libertar um dos dois. Libertar um dos dois. Só que se liberta ali Jesus e sacrifica Barrabás, não quitaria nada no nosso lugar. Porque Barrabás, na opinião da maioria esmagadora aqui, ele é pior do que você. Porque ele era o pior daquela geração, o pior. Ele era o pior daquela geração. E aí então presta atenção, porque a grande substituição aconteceu nessa hora. Nessa hora, nesse momento, presta atenção, olha aqui para mim, irmãos. Você tem que ter revelação disso hoje. Porque eu não estou nem falando da cruz ainda, eu estou falando do momento da troca de Cristo e Barrabás. Porque um teria que ser escolhido para ser liberto. Pilatos deu a ideia, genial. Vou colocar o nome dos dois aqui, colocar os dois diante do povo. O povo vai escolher. Tá fácil, porque Barrabás é a escória, é o pior, e o outro não tem nada nem do que acusar ele, fez nada. O máximo que estão acusando são os intelectuais da fé, são aqueles cheios da gnoses, que estão tentando entender, decorar a Bíblia, os mandamentos, viver cumprindo leis. Esses caras que não conseguem entender quem ele é, eles estão julgando ele. Ou seja, a opinião deles e nada é a mesma coisa. Agora o povo não. O povo não está nem aí para esse negócio de entender. O povo vai pesar na balança o quê? O que fez. Esse daqui não fez nada de ruim para ninguém. Só fez coisa boa, curou, libertou, pregou, só coisa boa. E esse outro aqui, capaz que tem um monte de gente na plateia aqui que ele matou alguém, estuprou, roubou, fez alguma coisa. Então é lógico que vão soltar Jesus e sacrificar Barrabás. Só que sacrificar aquele que era pior não quitaria nada no nosso lugar. Agora onde que eu e você entra na história aqui, irmãos? Porque Barrabás aponta para nós. Primeiro, por causa do significado do nome. Se você não sabe, Bar em hebraico é filho. Filho. Então quando fala, por exemplo, Simão Bar Jonas, quer dizer o quê? Simão, filho de Jonas. Então Bar é a palavra filho em hebraico. E Aba é pai. Aba, pai, papaizinho. Então Barrabás significa o quê? Filho do pai. Quem é o filho do pai que pecou e merecia ser morto? Eu e você, queridos.
Eu e você somos Barrabás nessa história, que merecíamos ser mortos. Só que aí fomos colocados diante de Cristo, santo, puro, irrepreensível, justo, cumpriu toda a lei. O Filho de Deus, nele mesmo não havia raiz nenhuma de pecado, comprovado que não teve influência sanguínea nenhuma. Por quê? Porque assim é o fato do feto, quando está dentro da mãe, o sangue da mãe não mistura com o sangue da criança, não tem ligação. Então a influência da dívida de sangue da mãe não influenciou sobre ele, e como não teve pai natural, que é o Filho de Deus que foi brotado dentro dela, ele é totalmente genuíno, espiritual, mas veio ao mundo dentro de uma mulher, mas sem a influência da carne, puro, não pecou, não fez nada passivo de condenação. Mas nesse momento houve a grande substituição, e Barrabás foi liberto para que Jesus fosse sacrificado. Esse foi o momento onde você teve acesso a essa substituição. Aí ele vai e paga tudo aquilo que Barrabás merecia receber: os açoites, os xingamentos, o espancamento, a humilhação, a crucificação, a morte. É tudo aquilo que Barrabás merecia, mas que Jesus recebeu no lugar dele, e no meu e no seu lugar também. Nessa hora que ele pega e recebe o meu e o seu pecado sobre ele na cruz, ainda assim, irmãos, ainda assim, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Presta atenção: se em Cristo houvesse algum pecado, o meu e o seu pecado ter sido depositado sobre ele, teria que então matá-lo. Mas não foi o que aconteceu. Depois do meu e do seu pecado ser depositado sobre ele, e ele perceber no mundo espiritual que tinha já sido feito, o preço que já tinha sido pago, e todos os pecados já haviam sido depositados sobre ele, ele não morreu, ele declarou, ele confessou, ele abriu a boca e deu o grande grito de libertação para mim e para você: Tetelestai, está tudo pago, está consumado, não sobrou nada para eles pagarem, paguei tudo, mas não morreu por causa disso. Depois de ter feito essa declaração poderosa, que mudou a minha história e a sua, quitou totalmente todo escrito de dívida, e por isso agora nós que estamos nele, não temos mais sobre nós nenhum juízo, nenhuma culpa, nenhuma condenação, nada de pecado, mas nada está sobre nós, porque ele certamente levou sobre si, como diz em Isaías, certamente levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, toda a nossa dívida, tudo isso foi depositado sobre ele. E depois de ter quitado tudo, então ele entrou na morte. Ele declarou, a morte não tinha domínio sobre ele. Ele entrou na morte declarando: Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Aí então ele vai até o inferno, deposita lá o meu e o seu pecado. Imagina um inferno que não virou inferno, irmãos. Porque uma casa em mudança, com tudo dentro de caixa, não dá nem para andar, não dá para dormir, não dá para comer, não dá para fazer nada numa casa assim. Imagina o tanto de caixa que a transportadora espiritual depositou lá no inferno, com todos os arquivos escritos de dívida, de todos os nossos pecados, que Jesus vai lá e descarrega lá no inferno. Mas como ele mesmo não havia pecado, a morte não pôde detê-lo. E no terceiro dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aquele que é santo, puro, irrepreensível, ressuscita, se apresenta, mostra as marcas. Presta atenção: a única coisa que tem no céu feita pelo homem
foram as marcas do preço que Ele pagou para quitar a nossa dívida. Ele mostra as marcas na mão e no lado, mas logo depois de ainda ficar por um tempo com os discípulos, Ele sobe aos céus, fazendo uma proclamação poderosa: na casa do meu pai tem muitas moradas, mas eu estou indo para lá e vou preparar um lugar para você. Você não vai ficar para trás, porque daqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, nenhum eu lancei fora, nenhum vai ficar para trás. Ele preparou, Ele está lá preparando um lugar. E vai chegar o dia que aquele que vem virá e não tardará, e nós que somos os justos e vivemos pela fé, não retrocedemos, permanecemos olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. É dele, por ele, sobre ele, para ele todas as coisas, e nós estamos esperando Ele, olhando para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, socorro bem presente no dia da angústia. Ele está sobre nós, porque o amor assombroso, sobrenatural dEle nos enche, nos preenche, transborda na nossa vida. Por isso agora eu quero que você, nesse ambiente, sem conversar, sem distrair, quero que você fique de pé no seu lugar. E por um instante ainda nós vamos ministrar uma canção e vamos orar. Eu quero que você saia daqui hoje totalmente cheio desse amor, totalmente tomado desse amor, totalmente constrangido por esse amor, transbordando nessa vida plena, abundante, sobrenatural, extraordinária que Ele tem para você e para mim. Então vai recebendo agora, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai deixando esse amor transbordar do seu coração. Vai falando, não é você falar que ama Ele, mas é em Ele falar e reafirmar o quanto Ele te ama. Vai falando isso: eu sou amado, eu